Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez por aqui, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o quinto vídeo da série de vídeos que eu estou falando sobre as ferramentas para remoção de distrações. Esse grupo de ferramentas compreende o carimbo, os dois band-aids, pincel de recuperação e pincel de recuperação para manchas, a ferramenta de correção e a ferramenta sensível a conteúdo. A gente já gravou vídeos sobre o carimbo e os band-aids, o pincel de recuperação e o pincel de recuperação para manchas. E nesse vídeo especificamente a gente vai usar essas três ferramentas para tentar identificar quais são as vantagens e as limitações de cada um. Eu acredito que só assim, entendendo o funcionamento das ferramentas, você vai ser capaz de tomar a decisão mais adequada para o seu trabalho, para a foto que você tem aí no seu trabalho. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria deixar dois recados. Primeiro é que essas fotos que a gente usa nessa aula vão estar disponíveis para download aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você baixar e pode usar sem problema nenhum. Isso pode ser interessante para você acompanhar a aula junto com as mesmas fotos que eu tô utilizando. O segundo recado é que se você estiver procurando um curso de Lightroom com um material estruturado, organizado, do começo ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Também vou deixar o link aqui na descrição. É um curso que está bem legal, um valor bem acessível, acesso vitalício, vale a pena dar uma olhada, porque realmente o curso está bem bacana. Dito isso, vamos lá para o Photoshop para a gente ver a ferramenta carimbo, ferramenta pincel de recuperação e pincel de recuperação para manchas. Vamos lá. Então eu estou aqui com essa foto aberta e nessa foto eu vou tentar comparar o resultado das três ferramentas na mesma situação. Então, antes de mais nada, a gente começa desenvolvendo ou pensando numa estratégia de tratamento não destrutivo, e para isso eu vou criar uma camada vazia e essa camada eu vou chamar de pincel de recuperação. Então aqui nessa camada eu vou começar com a ferramenta pincel de recuperação. A ferramenta já está ativa e aqui na barra de opções da ferramenta eu preciso verificar o tipo de amostragem. Nesse caso, AT/AB, camada ativa e camada abaixo seria já suficiente, porque nós temos apenas duas camadas, e eu vou deixar aqui em todas as camadas. Tá? Então, feito isso, eu posso partir para a utilização da ferramenta. Veja que nessa foto, vou aproximar um pouquinho usando o Ctrl+, a gente tem uma textura bem definida desse gramado ao redor da pessoa aqui. Então, a dureza do meu pincel não pode ser muito baixa, eu não posso estar com zero de dureza, nesse caso aqui de rigidez. Porque, do contrário, se a gente trabalhar dessa maneira, com o pincel muito suave, a gente corre a chance de ter um manchamento muito grande nas bordas da área que for recuperada. Então, eu vou trabalhar aqui com uma dureza perto de 70%, 60%, acho que pode ser ok. Ajusto o tamanho do pincel usando as teclas de atalho de colchetes. A ferramenta pincel de recuperação exige que eu defina uma área doadora de pixels, então pressiono o Alt e clico numa área próxima à área em que eu vou trabalhar para colher esses pixels, para copiar esses pixels, e depois então vou pintar sobre a área que eu quero recuperar. Veja, vou pintando, de novo pressiono o Alt, pego uma referência e pinto, pressiono o Alt, pego uma referência e vou pintando sobre a área que eu quero resolver. Bom, resolveu o problema de uma maneira até bastante satisfatória. Veja, quando a gente olha com a foto num zoom razoável, o resultado é bastante bom. Tem algumas áreas manchadas, mas a gente pode resolver isso. Depois eu quero inicialmente só demonstrar o resultado imediato das três ferramentas. Vou criar mais uma camada vazia e nessa camada vazia aqui eu vou renomear para pincel de recuperação para manchas. Então agora, aqui nessa camada, a gente vai utilizar a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Eu vou só desabilitar o ícone de visualização da primeira camada, né, onde a gente trabalhou com pincel de recuperação, para a gente poder voltar a ver a figura lá no gramado. Vou ampliar um pouquinho. Ativo a ferramenta pincel de recuperação para manchas, verifico se a opção mostrar todas as camadas está habilitada, porque do contrário ela não vai funcionar, porque eu estou trabalhando numa camada vazia, portanto não tem pixels de referência para que ela possa copiar, então isso é muito importante. Vou trabalhar com a opção sensível a conteúdo habilitada, ajusto o tamanho do meu pincel com as teclas de colchete, da mesma maneira verifico aqui a dureza
do pincel, acho que alguma coisa aí perto de 60%, 70% pode ser ok. E aqui nessa ferramenta a gente não precisa indicar a área doadora. Ela decide quais são os pixels que ela vai copiar para colar sobre a área receptora. Lembrando que ao colar, os band-aids mesclam luminosidade e textura. Então eu vou pintar sobre a figura aqui, posso pintar de uma única vez. Ela vai marcar com essa área mais escura e quando eu tiro o dedo do mouse, ela faz a mesclagem para mim. Então, temos aí também um resultado bastante adequado. Veja, pincel de recuperação para manchas e pincel de recuperação. Então, temos um resultado bastante bom nas duas situações. Agora, por último, eu vou criar mais uma camada, vou chamar essa camada de carimbo. E vou trabalhar aqui nessa camada com carimbo. Para isso eu vou desabilitar o ícone de visualização da camada de pincel de recuperação para manchas, para a gente poder voltar a ver a figura lá na foto. Vou aproximar, vou pegar o meu carimbo, preciso verificar qual o tipo de amostragem em todas as camadas. Estou trabalhando numa camada vazia, então precisa verificar isso. Eu vou aumentar o fluxo do carimbo aqui, estava baixo, eu vou aumentar para 100. Vou falar sobre fluxo e sobre modo de mesclagem mais adiante, vou deixar modo de mesclagem normal aqui. Então ajusto também o tamanho do carimbo, verifico a dureza, alguma coisa aí perto de 60%, 70%, 50% eu acho que é adequado. Busco uma referência pressionando Alt e clicando numa área próxima. Eu preciso identificar para o carimbo qual é a área doadora de pixels. E vou pintar sobre a figura. Então, sempre buscando referências numa área próxima, cuidando para que a gente não produza um padrão nas texturas, né? Lembrando que o carimbo só copia e cola pixels, então a chance da gente reproduzir a textura vizinha sobre a área que a gente está carimbando é grande, então é bom sempre cuidar com isso, buscando referências variadas, para a gente não replicar a textura, não criar um padrão de textura naquela área carimbada. E veja de novo um resultado também bastante adequado. Então, esse é o carimbo, esse pincel de recuperação para manchas, esse pincel de recuperação. Aqui no pincel de recuperação ficou um pouquinho manchado, não tem problema, a gente não espera que a gente vai conseguir remover um elemento, mesmo um elemento simples, pequeno como esse, de uma única vez. Frequentemente a gente tem que refinar esse trabalho. Então eu vou fazer isso, olha, habilito de novo a camada pincel de recuperação, vou pegar a ferramenta pincel de recuperação e agora não vou trabalhar com a foto tão ampliada, vou trabalhar nesse zoom um pouquinho mais afastado, porque é muito importante isso. A gente precisa ampliar a foto para ver os detalhes, mas também precisa se afastar um pouco da foto para enxergar o todo, porque às vezes a gente fica lutando com um pequeno detalhe que quando a foto está um pouco mais afastada não significa muito. Então é isso que eu vou fazer, trabalhar com a foto um pouco mais afastada do que da primeira vez. Peguei a ferramenta pincel de recuperação, busco uma referência próxima à área que eu quero resolver ali a manchinha e faço isso. Aqui manchou um pouco mais ainda, ó. Não tem problema, a gente pode ir usando o band-aid, né? Clicando até que aquele manchamento tenha desaparecido. Então veja, tínhamos isso e agora temos isso. Tínhamos isso e agora temos isso. Com o pincel de recuperação, a mesma situação, veja. Aqui eu acho que não há problema de manchas, eu acho que o resultado foi bem satisfatório. Olha, e por fim, com o carimbo. Então, as três ferramentas podem ser bastante úteis se você souber os limites e o cuidado que você tem que ter com cada uma delas. A próxima foto já vai introduzir uma dificuldade maior. Vamos ver então a próxima foto em que a gente vai ter que pensar um pouco mais sobre os limites das ferramentas. Vamos lá então. Nessa foto eu quero remover o pássaro e aqui a gente vai ter um pouco mais de trabalho porque a gente tem um galho aqui próximo com uma luminosidade, uma textura muito diferentes. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado nesse exemplo. Eu vou criar uma camada vazia para a gente começar a testar as ferramentas. E é claro, estou sempre pensando em tratamento não destrutivo, esse é o primeiro ponto de partida, não importa a ferramenta que você vai utilizar.
E vou começar aqui com a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Veja só, se eu pintar sobre o pássaro, ela vai buscar referências de áreas doadoras também do galho. E ela vai começar a mesclar a luminosidade e textura do galho ao pássaro. E isso vai me dar trabalho. É claro que eu poderia continuar insistindo aqui e talvez com um pouco de paciência eu até conseguisse resolver essa situação. Mas isso vai me dar bastante trabalho. Então a ferramenta pincel de recuperação para manchas, nesse caso, não vai ser uma opção porque a gente não consegue definir a área doadora. A ferramenta está decidindo por si só e como eu falei lá no vídeo sobre essa ferramenta, às vezes ela erra. Então a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Vou jogar fora essa camada, criar uma nova camada vazia e agora então eu vou usar a ferramenta pincel de recuperação. Agora eu decido a área doadora. E antes de começar a trabalhar, eu preciso verificar qual é a dureza do meu pincel. Veja, aqui eu vou trabalhar com uma dureza bem baixa, 0 de rigidez, no slider de rigidez. Isso significa que eu tenho um pincel bem suave, porque eu vou me esforçar para mesclar essa área recuperada com aquele fundo que tem pouca textura, é um fundo bem desfocado, sem textura. Então eu preciso que essa mistura seja bastante efetiva. Quando a gente chegar perto do galho, a gente vai mudar a estratégia, mas num primeiro momento, na parte do pássaro, a gente vai buscar isso. Então, olha, pressiono Alt, busco uma referência de área doadora e pinto sobre o pássaro. Veja que ele vai se manchando e vai gradativamente desaparecendo. Como o fundo é bem desfocado, isso não traz muita dificuldade. A questão é que, na medida em que eu me aproximo do galho, se eu continuar fazendo da mesma maneira, eu vou manchar, porque aí, como está mesclando luminosidade e textura, ele está mesclando luminosidade e textura também da região desse galho. Então isso é um problema. Vou dar um Ctrl Z aqui, para a gente retornar até esse ponto, que me parece um ponto ainda razoável. E agora eu preciso pensar de maneira diferente. Enquanto no corpo do pássaro eu queria misturar tudo com o fundo, agora não. Agora eu quero tentar reproduzir o máximo que eu puder a textura e a luminosidade do galho para separar esse restinho do pássaro que sobra da aresta do galho. Então eu vou mudar a dureza desse pincel, eu vou aumentar a dureza para alguma coisa perto de 60%, 70%, né, no slider de rigidez. A gente vai deixar os limites desse pincel mais definidos. Vou buscar uma área de referência justamente nessa linha de aresta do galho. Olha, vou pressionar Alt, vou colocar o meu indicador de área doadora bem nessa aresta do galho. Clico e agora eu tenho, veja, uma amostra dessa região, do limite entre o galho e o fundo. E o que eu vou fazer é posicionar nessa área e clicar aqui. Veja que eu começo assim a separar o galho do pássaro. O pássaro, a porção do pássaro que ainda resta começa a separar do galho. Vou fazer de novo, pressiono Alt, pego uma referência e clico sobre essa área do pássaro. E veja que aos poucos esse pássaro vai se separando do galho. Vou pegar uma referência aqui dessa porção do galho mais abaixo do pássaro e posiciono lá. Então a gente vai separando a figura do galho. A questão é que ainda há um manchamento com a cor do pássaro. O galho está ficando um pouco avermelhado porque o pássaro era muito vermelho. Então, eventualmente, se isso acontecer, a gente tem que buscar o carimbo, porque o carimbo ele não mescla a luminosidade e textura. O carimbo simplesmente copia e cola os pixels exatamente como são. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar a ferramenta carimbo, vou verificar a dureza desse pincel, alguma coisa perto de 60%, 50% é ok. Ajusto o tamanho do meu cursor com as teclas de atalho, posiciono a área doadora justamente nesse limite entre o galho e o fundo, e agora, olha, clico e evito esse manchamento entre a cor da figura, que era muito viva, muito vermelho, o pássaro era muito vermelho, e a cor do galho. Veja que eu ainda preciso resolver aqui
ficou faltando um pedacinho do pé do galho do pássaro aqui e mais abaixo. Veja, eu tenho aqui um dedinho do pássaro e aqui também. Então eu preciso resolver isso. Posso trabalhar agora com um cursor um pouquinho menor. Então eu vou diminuir o tamanho do cursor, pego uma outra área de amostragem e clico sobre aquela unha, assim como posso fazer também com essa unha aqui. Vou diminuir o tamanho do meu cursor, pressiono Alt, clico e removo essa unha. Veja que aqui o alinhamento do galho não está adequado. Veja que o galho está um pouco fora do alinhamento, né? A área doadora está um pouco fora do alinhamento da própria aresta do galho. Eu posso resolver isso naquele painel de origem do clone, que a gente viu lá atrás no vídeo sobre o pincel de recuperação. O painel origem do clone está aqui, olha, na barra de opções da ferramenta, ele tem esse ícone de uma pastinha com um carimbinho. Quando a gente clica, o painel se abre e aqui embaixo eu tenho essa opção de ângulo. Então eu posso mudar a angulação da área doadora. Então, deixa eu ver para que lado. Aqui, olha, veja que agora a angulação já corresponde à angulação da aresta original do galho. E aí a gente remove aquela pontinha do dedo. Ficou faltando esse manchamento aqui e a gente pode fazer isso com o carimbo. Posso continuar com o carimbo, só que agora é um carimbo bem suave, porque eu quero misturar com o fundo. Então, estou usando o carimbo, clico numa área doadora e pinto sobre aquela área receptora, ou eventualmente posso usar também a ferramenta pincel de recuperação, também com uma rigidez bem baixa, um pincel bem suave. Clico numa área doadora e pinto sobre aquela área receptora e as cores ali vão se misturando até que o pássaro definitivamente desapareça. Veja, vamos afastar um pouquinho a imagem, era isso e agora nós temos isso. A gente pode continuar com a mesma estratégia aqui na cauda do pássaro. Vou aproximar, vou começar com um pincel bem suave, utilizando a ferramenta pincel de recuperação, porque eu quero mesclar o pássaro com o fundo. Veja, ele vai causando esse manchamento, mas aos pouquinhos a gente vai removendo. Quando chega perto do galho, de novo, a gente pode pensar no pincel de recuperação ou a gente pode pensar no carimbo. Eu vou começar com o carimbo e se a gente achar eventualmente mais interessante misturar um pouquinho mais luminosidade e textura, a gente passa para o pincel de recuperação. Então, pego o carimbo, agora eu preciso trabalhar com uma dureza um pouco maior, 50% ou 60%, eventualmente 70%. Posiciono o carimbo sobre a área do galho que eu quero copiar, pressiono Alt e clico. Olha, copiei um pedacinho do carimbo. Veja que o alinhamento não está adequado. Então eu vou ajustar o alinhamento lá no painel origem do clone até que ele corresponda ao alinhamento do galho. Ainda precisamos girar um pouquinho mais. Olha, e eu acho que mais um pouquinho ainda. E aqui sim, pronto. Então ele reproduziu aqui a aresta do galho, talvez um pouquinho mais para cá. Agora talvez, de novo, com a ferramenta pincel de recuperação, a gente pinte um pouquinho aqui para mesclar um pouquinho mais. Então vou afastar e o resultado era esse e agora temos esse. Talvez aqui ainda tenha uma mancha e eu posso tentar melhorar. E aí o refinamento, obviamente, vai depender da sua necessidade, da sua disponibilidade para fazer isso. Quanto mais atencioso, quanto mais cuidadoso você for, melhor, obviamente, o resultado. Aqui a gente está fazendo rapidamente, só para demonstrar isso e para o vídeo não ficar muito longo. Então, temos um resultado bastante interessante. Era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Na próxima foto, a gente vai mostrar um exemplo clássico do uso dessas ferramentas, que é o retoque de pele. Vamos lá para a foto para a gente ver como as ferramentas trabalham diferentes em situações diferentes. Vamos lá. Bom, então estamos aqui com esse retrato. Eu vou criar uma camada vazia para trabalhar de maneira não destrutiva. Vou aproximar a imagem para a gente enxergar um pouquinho mais a textura da pele. Então veja, aqui a gente tem manchinhas que são mais pontuais e algumas manchinhas mais lineares. A minha preferência é sempre trabalhar com a ferramenta pincel de recuperação, porque eu acho que ao escolher a área doadora,
a gente tem um resultado mais interessante. Mas para manchas pontuais, a ferramenta pincel de recuperação para manchas também pode ser eficiente, eu vou começar por ela então. Então ativa a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Aqui o meu cuidado é trabalhar com um pincel com rigidez zero, um pincel bem suave, e a sensível a conteúdo está habilitada, a opção sensível a conteúdo está habilitada, e o que eu tenho que fazer só é ajustar o tamanho do meu cursor com as teclas de atalho de colchete e clicar sobre essas manchinhas. Posso clicar e eventualmente, se for necessário, pintar um pouquinho numa outra manchinha que seja um pouco maior. Então nessas manchas mais pontuais que a gente está vendo aqui, trabalhar com a ferramenta pincel de recuperação para manchas, eventualmente pode ser uma opção, porque você ganha algum tempo, né? Apesar de eu achar que quando você define a área doadora, o resultado pode ser melhor, mas com manchinhas muito pequenininhas e na necessidade de um trabalho um pouco mais rápido, você consegue utilizar a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Agora, nessa mancha, aqui nessa linha de expressão na testa, a minha opção seria a ferramenta pincel de recuperação, porque aí eu acho que a ferramenta pincel de recuperação para manchas pode causar um comprometimento maior da textura original da pele. Então eu vou pegar a ferramenta pincel de recuperação, ajusto o tamanho do meu cursor para a área que eu vou trabalhar, identifico aqui na pele uma área doadora adequada, pressiono Alt e clico e vou pintar sobre essa região que está manchada. E veja que eu não trabalho de maneira muito ampla, eu sempre vou trabalhando de maneira mais restrita, pedacinho por pedacinho, porque isso faz também, na minha experiência aqui, a impressão que eu tenho que faz com que o resultado seja melhor. Uma outra opção para remover manchas é trabalhar com os modos de mesclagem. Os modos de mesclagem são a maneira como a ferramenta se relaciona com a camada, ou eventualmente, quando você está lidando com o modo de mesclagem de camada, a forma como uma camada se relaciona com a camada imediatamente abaixo. E aqui existem dois modos de mesclagem que podem ser úteis, o clarear e o escurecer. O modo de mesclagem clarear faz com que a ferramenta atue apenas nos pixels que são mais escuros do que os pixels da área doadora, ou seja, ela clareia os pixels que são mais escuros na área receptora do que os pixels da área doadora. O modo de mesclagem escurecer faz o oposto, ela escurece os pixels que são mais claros do que a área doadora. Dessa maneira a gente trabalha endereçando a luminosidade dos pixels e faz com que o resultado normalmente seja mais eficiente. Então nessa mancha aqui, nessa linha de expressão, eu tenho pixels mais escuros do que a pele ao redor. Então eu vou usar o modo de mesclagem clarear, e o modo de mesclagem está aqui, olha, na barra de opções da ferramenta eu tenho essa caixa de modo e escolho clarear. E agora eu posso trabalhar apenas nesses pixels que são mais escuros do que a pele ao redor. Pressiono Alt, seleciono uma área doadora e vou pintar sobre essa área. E agora eu só estou atuando sobre esses pixels que são mais escuros. Sendo assim, a chance da gente preservar a textura original da pele é muito maior, veja. Então, todas essas manchas que são mais escuras, eu consigo resolver bem com o modo de mesclagem clarear. Por outro lado, veja aqui no nariz, eu tenho essa manchinha mais clara justamente no limite entre a área clara e escura do nariz. Então, o que eu posso fazer é utilizar o modo de mesclagem escurecer. Agora eu quero escurecer esses pixels que são mais claros do que a área doadora que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a área doadora dessa região de sombras aqui do nariz. Então, pressiono Alt, clico e aí vou pintar nesses pixels e apenas os pixels mais escuros são afetados e a manchinha então é removida. Portanto, os modos de mesclagem podem ser também bastante eficientes. Veja o resultado. Eu tinha isso e agora eu tenho isso. Eu tinha isso e agora eu tenho isso. Então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido interessante.
E é importante a gente lembrar que, fundamentalmente, você tem que entender o funcionamento dessas ferramentas para poder tomar a decisão de qual delas vai ser mais eficiente aí no seu trabalho. E, eventualmente, você vai ter que testar uma ou outra, porque, às vezes, você não consegue, de antemão, decidir qual delas é a mais adequada para uma situação específica. Outro ponto importante que não pode perder de vista é que, quanto mais atencioso, quanto mais tempo você investir na foto, melhor vai ser, obviamente, o seu resultado. Então, o cuidado com o uso das ferramentas também é bastante importante. Nada é tão automático a ponto da gente fazer uma remoção de um objeto de uma maneira imediata ou sem algum empenho, alguma dedicação. Se o vídeo foi bacana, se o vídeo foi útil para você, eu não posso deixar de pedir. Clica aí no curtir, comenta, é muito legal essa troca com quem está assistindo o vídeo, isso nos motiva bastante a continuar produzindo material. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, clicar aí no sininho de notificação, isso é muito importante para a gente, isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar esse material para outras pessoas que também podem se beneficiar de um conteúdo como esse. Muito obrigado por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo então.